Ele estava morrendo e os filhos estavam fazendo o inventário antes do óbito. Vamos para mais uma história emocionante neste canal. Antes de começar, já peço a você, vá aí abaixo, se inscreva no canal, deixe seu like e comente. Antônio não nasceu em berço de ouro, ele nasceu no barro. A chuva castigava o telhado de zinco de sua família. O som da fome era mais alto do que o dos trovões. Ele cresceu jurando que sua linhagem jamais passaria pelo que ele passou. O império que o mundo hoje admira não começou com empréstimos bancários ou com um golpe de sorte. Começou com sangue. Eram 3 da manhã de uma terça-feira gelada, 30 anos atrás, quando Antônio carregou o último saco de cimento para a fundação do que seria seu primeiro prédio. Suas mãos sangravam, a pele estava tão grossa que ele já não sentia o calor da xícara de café, apenas o tremor do cansaço. Mas ele sorria. Sorria porque em sua mente, cada tijolo assentado era um degrau para longe da miséria, um escudo para seus futuros filhos. Ele construiu tudo, de servente a mestre de obras, de mestre de obras a empreiteiro, de empreiteiro a magnata. Mas, curiosamente, o cimento nunca endureceu seu coração. Pelo contrário, quanto mais ele subia, mais humildade ele tinha e valorizava aquela que nunca saiu do seu lado. Helena. Todas as noites fazia questão de jantar com ela, seu grande amor. Ela era seu porto seguro, a única que amava o homem, não o empresário. Antônio acreditava na construção sólida, tanto de prédios quanto de vidas. Ele achava que ao dar aos filhos o que nunca teve, estaria construindo adultos melhores. Foi seu primeiro erro de cálculo, o único projeto que falharia. Ricardo, Marcos e Beatriz nasceram em lençóis de seda egípcia. Nunca souberam o que era esperar o ônibus na chuva ou contar moedas para o pão. Antônio fez questão disso. Pai, eu quero aquele carro, dizia Ricardo aos 18 anos, sem nem levantar os olhos do celular. Se isso te fará feliz, meu filho, é seu, respondia Antônio, assinando o cheque com um sorriso que misturava orgulho e esperança. Ele não dava apenas bens, dava atalhos, pagou as melhores faculdades, financiou viagens para a Europa, para expandir horizontes, cobriu erros e abafou escândalos. Ele acreditava na pedagogia do amor incondicional. Achava que o exemplo de seu trabalho duro seria absorvido por osmose. Mas a gratidão é um músculo, se não for exercitado, atrofia. E os filhos de Antônio viviam numa cadeira de rodas emocional, empurrada pelo dinheiro do pai. Helena, sempre observadora, tentava alertar. Antônio, você está criando príncipes que não sabem governar nem a si mesmo. Eles não respeitam o valor do dinheiro, porque nunca suaram por ele. Eles são bons meninos, Helena. O tempo vai ensiná-los. Antônio retrucava, cego pelo desejo de ser um pai perfeito. Os almoços de domingo tornaram-se o palco de desilusão. A mesa era farta, digna de reis, mas as conversas eram pobres. Pai, a empresa precisa de modernização. Você ainda pensa como um pedreiro, disparou Marcos, girando uma taça de vinho que custava mais que o salário de um mês dos funcionários. Respeite seu pai, Marcos, Helena sussurrou com voz trêmula. Relaxa, mãe, é business. O velho sabe que está ultrapassado. Riu Beatriz, conferindo a maquiagem no reflexo da colher de prata. Antônio engoliu a seco. O velho pedreiro havia construído o teto sobre o qual eles se abrigavam, mas agora parecia ser apenas um obstáculo entre eles e a herança total. O amor deles era transacional
Eles amavam o provedor, não o pai. Amavam a assinatura no cheque, não a mão que o assinava. Enquanto Antônio falava sobre ética, honra e família, os olhos dos filhos vagavam entediados. Eles não viam um legado moral, viam uma caixa eletrônica que falava demais. A doença não bateu na porta, ela derrubou. Um câncer agressivo, rápido e cruel. O homem que levantava vigas de aço agora precisava de ajuda para levantar um copo de água. O quarto do hospital virou o escritório da agonia. Antônio, pálido e frágil, olhava para a porta, esperando ver os rostos, preocupado dos filhos. Eles vinham sim, mas as visitas eram cronometradas. Pai, assina aqui essa procuração para eu gerir os aluguéis enquanto você descansa, pediu Ricardo, empurrando um papel sobre o lençol branco. Pai, a caneta está aqui. Helena segurava a mão do marido do outro lado da cama, chorando silenciosamente. Ela via que ele se recusava a ver até o último segundo. Ele estava morrendo e os filhos estavam fazendo o inventário antes do óbito. Na última noite, Antônio teve um momento de lucidez. Olhou para Helena e, com uma lágrima solitária escorrendo pela têmpora, disse: Eu construí um império, Helena, mas falhei em construir uma família. Cuidei deles. Eles são pobres de espírito. Ele fechou os olhos, acreditando que sua morte, o choque da perda, finalmente uniria seu sangue. Ele morreu com a esperança dos tolos, a de que a morte ensina o que a vida não conseguiu. O velório foi um evento social. Ricardo, Marcos e Beatriz estavam impecáveis em seus lutos de grife. Choravam quando as câmeras se aproximavam, mas nos cantos a conversa era outra. O velho demorou, mas foi. Agora a gente vende a parte de agronegócios, cochichou Marcos. Você está louco? A terra é o que mais valoriza. Vamos liquidar os imóveis comerciais, rebateu Beatriz. Calem a boca. Vamos discutir isso com o advogado amanhã. Hoje é dia de teatro, cortou Ricardo. O pai ainda estava quente na memória. O caixão ainda não havia descido à terra e eles já estavam dividindo a carcaça. O luto durou exatamente o tempo da cerimônia. A ganância, porém, era eterna. A reunião para a leitura do testamento aconteceu 3 dias depois. O ar estava pesado, eletricidade estática, prestes a explodir. O advogado, Dr. Sampaio, abriu a pasta. Senhores, seu pai deixou instruções claras. Instruções são sugestões, interrompeu Ricardo, batendo na mesa. Eu sou o primogênito, a construtora é minha. Sua? Beatriz levantou-se furiosa. Você afundou 2 filiais. A construtora deve ser vendida e o dinheiro dividido. Eu quero minha parte em liquidez agora. Vocês são idiotas, gritou Marcos. O pai sempre gostou mais de mim. A gestão ficará comigo. A briga escalou. Palavras voaram como facas. Incompetentes, ladra, parasita. Eles se esqueceram de que aquela mesa, onde batiam os punhos, foi onde o pai celebrou seus aniversários. No canto da sala, Helena assistia a tudo. Ninguém olhou para ela. Foi então que o advogado tentou retomar o controle. E quanto a dona Helena? A mãe fica com a casa de campo e uma pensão. Está ótimo, disparou Ricardo. A casa de campo tem muita despesa. Melhor vender e colocar ela num flat, sugeriu Beatriz, com a frieza de quem descarta um móvel velho. Helena levantou-se. O silêncio que seguiu não foi de respeito, mas de surpresa. Ela caminhou até a mesa com um olhar duro como cimento. Eu não preciso de esmola de vocês, disse ela, a voz cortante. Eu ajudei seu pai a misturar a massa quando vocês nem existiam. Vocês acham que o império é de vocês? Mãe, não começa com drama. Calado! Ela gritou, fazendo os 3 recuarem. Vocês não perderam um pai. Vocês perderam um financiador. E hoje eu perdi meus filhos, porque o que está na minha frente são abutres
vestido de gente. Ela saiu da sala sozinha. Meses se passaram. O império de Antônio foi fatiado, vendido, desmembrado. A construtora foi adquirida por um grupo rival a preço de banana. Cada filho pegou sua fatia milionária e correu. Ricardo investiu em transações de risco, sem ler contratos. Marcos gastou com festas intermináveis. Beatriz casou-se por status e perdeu metade do que tinha no divórcio. O dinheiro que Antônio levou 40 anos para acumular escorreu pelas mãos dos filhos em menos de 3 anos. A fortuna não aceita desaforo e a arrogância é a taxa de juros mais cara que existe. 3 anos após a morte de Antônio, a mansão foi a leilão. Ricardo falido, Marcos endividado, Beatriz sem joias. Numa tarde chuvosa, muito parecida com aquela da infância de Antônio, os três se encontraram na rodovia. O destino era o mesmo: a casa de campo da mãe, o único teto que restava. Eles não iam pedir perdão, iam pedir socorro. A casa de campo era simples, cheiro de bolo de fubá e café fresco. Helena estava na varanda, com as mãos sujas de terra, quando viu os 3 filhos descerem, magros e abatidos. Ela não sorriu, nem chorou, apenas suspirou. Mãe, começou Beatriz, a voz embargada, a gente não tem para onde ir. Helena olhou para os filhos, aqueles príncipes que o mundo devolveu quebrados. A porta está aberta, disse ela, mas aqui as regras são outras. Eles entraram. Helena serviu o café em silêncio e sentou-se à cabeceira da mesa rústica. Vocês podem ficar, mas nesta casa não há empregados. Ricardo, você vai consertar o telhado. Marcos, a horta é sua. Beatriz, a limpeza da casa fica com você. Mas mãe, nós somos... Vocês são meus filhos. Mãe, começou Beatriz, com voz embargada. A gente não tem para onde ir. Helena olhou para os filhos, aqueles príncipes que o mundo devolveu quebrado. A porta está aberta, disse ela, mas aqui as regras são outras. Eles entraram. Helena serviu o café em silêncio e sentou-se à cabeceira da mesa rústica. Vocês podem ficar, mas nesta casa não há empregados. Ricardo, você vai consertar os telhados. Marcos, a horta é sua. Beatriz, a limpeza da casa fica com você. Mas mãe, nós somos... Vocês são meus filhos e vão aprender agora o que seu pai tentou ensinar com palavras e eu vou ensinar com a vida. O trabalho. Se não trabalharem, não comem. O banco do papai fechou. A pousada da mamãe cobra em suor. Foi preciso perderem tudo para ganharem alguma coisa. Nos meses seguintes, as mãos de Ricardo calejaram. As costas de Marcos doeram, mas, pela primeira vez, dormiram o sono justo do cansaço real. Uma noite, após um jantar simples, Ricardo olhou para as próprias mãos, ásperas e sujas, parecidas com a do seu pai. O pai dizia que o cimento mantinha tudo de pé, murmurou ele. Eu achava que ele falava dos prédios. Helena sorriu, cheia de amor. Ele falava da família, meu filho. O dinheiro constrói paredes, mas só o amor, o respeito. E o trabalho constrói o caráter. Vocês herdaram os milhões e ficaram pobres, agora sem um centavo no bolso. Talvez, só talvez, estejam começando a enriquecer. Lá fora, a chuva caía mansa sobre o telhado que Ricardo consertara. Não era uma mansão, não era um império, era apenas um lar.
E pela primeira vez, eles sentiram que não era apenas herdeiro de um CPF, mas filho de um pai. O silêncio na sala era de paz. Naquela mesa rústica, sem talheres de prata, havia apenas o essencial, a verdade. Antônio estava certo. O cimento da união só pode ser misturado com as lágrimas do arrependimento. O império de concreto havia ruído para que a família de carne e ossos pudessem enfim erguer-se dos escombros. A fortuna virou pó, mas o caráter, agora forjado no fogo da necessidade, era o único ouro que ninguém mais poderia lhe roubar. Que história, hein? De tirar o fôlego. Qual o valor da família para você? Diz aqui nos comentários. O dinheiro compra tudo? O dinheiro é a sua família? O que a sua família representa? Compartilhe conosco aqui nos comentários. E eu te espero no próximo vídeo de histórias emocionantes. Tchau, tchau e até mais!